Bom dia, meninas, vamos fazer nosso devocional de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Ó majestoso Senhor da glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina nada posso fazer, sem teu poder falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Marcos 12:13. Os lavradores maus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais, uns foram surrados, e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho, e o mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. A pergunta sobre os impostos. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram, e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa?
pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. A pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e, para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Marcos 13. Jesus fala da destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Perseguições e sofrimentos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho.
Pois, antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados, antes da hora, com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O grande sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso, antes que aconteça a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. E Jesus terminou, dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas, antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos, fiquem vigiando. Leitura do dia, livro de devocionais forte, arrependimento redentor. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Coríntios 7 versículo 10. Todas nós experimentamos remorso, mas não devemos deixar que isso governe nossa vida. O pesar destrutivo pode levar ao que Paulo chamou de tristeza segundo o mundo. O que é tristeza segundo o mundo? É lamentar a perda de algo, como reputação, dinheiro, posses, relacionamentos ou outras coisas que estão ligadas a este mundo. Esse tipo de tristeza concentra-se nessas perdas, sem perceber a dor que nossas ações podem ter causado a outros. Esse tipo de pesar tentará trazer mudanças por conta própria ou por meio de esforços religiosos. Mas esse enfoque raramente vai à raiz do motivo do coração. A tristeza segundo Deus vai além da preocupação com as consequências e se concentra em qualquer dano causado no relacionamento com Deus ou com os outros. Ela é construtiva, e não destrutiva. A tristeza segundo Deus nos ajuda a ver as coisas como elas realmente são. Davi exemplifica a tristeza segundo Deus em Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões.
Davi apela ao amor infalível de Deus e confessa que pecou contra ele. Não há frase de defesa em suas palavras. Não há culpa. Ele assume seu erro e reconhece abertamente seu pecado. Quando assumimos nossos erros, eles não mais nos possuem. Todas nós precisamos de misericórdia irrestrita. Ao nos humilharmos, Deus nos erguerá de nossas circunstâncias. Davi sabia que não podia purificar a si mesmo, então se voltou para o Senhor. Somente Deus tem o poder de não apenas perdoar nossos pecados, mas banir todos os vestígios de sombra e mácula. Davi entendia que o pecado entorpece o coração e enfraquece nossa determinação. A oração do Salmo progride para: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Salmo 51. Esses versículos são possivelmente meus favoritos nesse salmo. Eles prometem alegria restaurada e um novo começo onde havia pesar de culpa e tristeza. Deus pode fazer algo belo de nossa feiura. Aí, então, nossos fracassos tornam-se uma oportunidade de ensinar os outros sobre a misericórdia e o amor fiéis de Deus. Minha oração é que nosso Pai Celeste transforme todos os lugares sombrios de arrependimento em faróis brilhantes de sua fidelidade e verdade. Dessa maneira, Ele triunfa em nossa redenção. Desafio você a transformar todos os lugares de dor em um exemplo vivo de beleza e liberdade, enquanto ensina outros sobre o amor e a verdade que a libertaram. Esse é o radiante resultado da tristeza segundo Deus. Senhor, que minhas tristezas sejam segundo Deus, e não segundo o mundo. Quando experimentar remorsos, eu os trarei a ti em arrependimento e experimentarei tua cura. Obrigada por fazeres coisas belas de nossas bagunças. Eu sou forte porque levo minhas transgressões a Deus. Menina, se puder, feche os olhos, pois agora vamos fazer a oração para nosso dia de hoje. Gratidão, meu Senhor, por este novo dia que se apresenta como uma oportunidade para buscar a felicidade e realizar meus sonhos. É a chance perfeita para corrigir meus erros e tornar-me uma pessoa melhor. Agradeço por todas as bênçãos infinitas que me concedes, pela linda casa, pela comida na minha mesa e por todas as conquistas materiais. Sobretudo, sou grato por cada pessoa que colocaste em meu caminho, pois cada uma delas trouxe momentos de aprendizado e alegria. Obrigado, meu Deus, pela saúde que desfruto hoje e por me levantar da cama, mesmo enfrentando adversidades. Tu sempre me ajudas a seguir em frente e permanecer firme no teu caminho. Agradeço por cada oportunidade de crescimento e aprendizado, por fortalecer minha confiança e permitir que eu sirva com humildade ao próximo. Peço, com amor fervoroso, que protejas minha mente de pensamentos negativos e afastes a vaidade, a avareza e a luxúria do meu coração e do meu corpo. Ajuda-me a ser firme e a rejeitar tudo que polui minha alma. Que tua proteção me mantenha seguro contra qualquer mal e afaste aqueles que desejam me prejudicar. Senhor, que teu Espírito Sagrado reine em meu lar hoje, proporcionando harmonia e comunicação. Ajuda-nos a aceitar nossos erros, pedir perdão e perdoar. Que o amor prevaleça e que não permitamos que sentimentos de rancor invadam nosso lar. Guia-nos pelo caminho correto, protege-nos das tentações e ampara os desamparados. Que se faça a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia abençoado, cheio de amor e muitas bênçãos.